Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Bom, gente, hoje nós temos a honra de ter conosco o administrador Wagner Siqueira. Eu queria dizer que ele é nosso amigo desde a criação da Faculdade Sul-Fluminense. Ele participou da nossa criação, participou do nosso crescimento e hoje está aqui como presidente do Conselho Federal de Administração. É uma honra tê-lo aqui, que eu posso dizer, um parceiro antigo da Faculdade Sul-Fluminense, e eu acho que ele tem muito a acrescentar na vida de vocês. Como presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o Wagner Siqueira implantou diversos cursos que estão à disposição de todos vocês, alunos da Faculdade Sul-Fluminense, porque eles nos colocou como parceiros, não é? E podendo fazer uso disso antes da formação, porque aquilo é o conselho dos administradores já formados no exercício de sua profissão. Então, tem vários cursos à disposição dos nossos alunos, que é fruto dessa parceria. E hoje, ele vem falar de um tema, gente, que tem a ver com todos vocês aqui. Todos vocês estão sendo preparados e estão trabalhando a formação de vocês para que, de alguma forma, vocês exerçam liderança na vida de vocês, quer nas suas empresas, quer nas suas famílias, no seu convívio. Então, isso vai ser de vital importância para nós. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, formalizassem essa parceria que a nossa faculdade tem com o Conselho Regional de Administração e o Conselho Federal de Administração, está presente aqui hoje conosco. E é com muito prazer, Wagner, por favor. Obrigado, professor. Que isso. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Wagner, boa noite a todos, uma satisfação enorme estar aqui, Sul-Fluminense. Wagner, você viu que o homem é pilhado, né, gente? Nós vamos fazer uma homenagem para ele, ele já começou embalado. Desculpa, eu não sabia. Mas vamos lá. Muita honra. Olha, muita honra. É com muito prazer que nós prestamos essa homenagem a você. Peraí, obrigado. deixa eu abrir aqui, que o negócio é bonito. É bonito mesmo. É um mérito acadêmico por toda a sua ajuda e participação no nosso crescimento. Eu comentei com o Wagner hoje da nosso desempenho no último ENAD, e nós somos a instituição com melhor desempenho em administração, RH e logística, isso nos enche de orgulho, e ele também ficou muito orgulhoso. Claro. Então, Wagner, Verdade. muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Professor Dalton. Sempre um prazer. Wagner já é da casa, né? Vocês têm, dentro do site do CRA, a Universidade Corporativa do Administrador, em que vocês já podem participar, certo? São mais de 250 cursos, né, grátis, em que a Sul-Fluminense, também outras instituições, já aproveitam para atividades complementares, certo? Então, vocês cursando, vocês recebem o certificado. Quem participar hoje também conta com uma atividade complementar, também receberá via e-mail o certificado de participação nessa fala muito importante e muito instigante de Wagner Siqueira. Wagner, amigo do Conselho Regional. Wagner, ele é a história viva da profissão de vocês, certo? Wagner é filho de Belmiro Siqueira, que foi o fundador do Conselho, foi quem instituiu a profissão do administrador, né? Wagner e Gilda Nunes, que lutaram para a existência da nossa atividade profissional. Eu também sou administrador, mas albergaram também todos os cursos do eixo gestão, ou seja, curso logística, o curso de recursos humanos, também integram a Casa do Administrador, né? Então, é um prazer, é uma honra estar aqui com o nosso amigo Wagner. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dalton, professor Cláudio, pela gentileza. Sempre é uma alegria enorme, professor Vinícius, também de estar aqui na Sul-Fluminense. A gente se sente em casa, é verdade. Sou partícipe, um só, né?
Sou, sou partícipe desse processo que me honra muito. Portanto, a honra é minha e muito obrigado pela gentileza, por esse certificado que certamente nos valoriza muito e eu quisera a Deus, né, que merecesse isso tudo. O meu corpo está de pé, mas a minha alma está certamente de joelhos em agradecimento à gentileza com que eu tenho sido acumulado ao longo de muitos anos aqui pela Sul Fluminense, pela FASP. Nós estamos trazendo um tema aqui para vocês hoje, que é um tema de permanente estudo a questão de liderança. Em verdade, nós não estamos fazendo uma afirmação, mas uma interrogação. Líderes é uma espécie em extinção? Esse é um tema que nós, profissionais de administração, nas suas mais diferentes vertentes, do bacharel em administração, do profissional de recursos humanos, de logística, das diversas de marketing, enfim, das diversas áreas de especialização, sempre estaremos tratando com a questão de liderança. É ou não é esta... Cadê o... Você está aí? Você que vai comandar? Tá bem. É ou não é essa... Está faltando aqui Ah, tá. Ele me deram um negócio de luzinha aqui tão pequenininho que eu custei a achar. Tá certo. Líderes, uma espécie em extinção. Quando a gente está estamos falando em democracia. Quando a gente pensa em democracia, a gente vê duas variáveis fundamentais que persistem, que construem. Existem outras, mas nós estamos pegando duas variáveis fundamentais. A variável costumes e a variável instituições. Quando as instituições e os costumes se articulam adequadamente, nós temos uma democracia consolidada. Então, em toda cultura, em toda sociedade, em que as variáveis, instituições, como as organizações se organizam e como são a cultura, as práticas, os costumes, as regras, nós vamos ter um processo democrático. Sei que vocês são muito inteligentes e preparados, vão logo pensar nos países nórdicos, hoje como exemplo. Né? Quando a gente pensa na Finlândia, na Dinamarca, na Suécia, democracias estáveis que se consolidam porque têm bons costumes, boas práticas e boas instituições. Mas nem todas as sociedades são assim. Há sociedades que têm boas instituições e têm maus costumes. Outras têm bons costumes e maus instituições. Vamos dar exemplos. Claro que isso é um exemplo apenas para ilustrar, não é para concordar ou discordar, mas apenas para a gente pensar. A sociedade, porque tem bons costumes, consegue segurar as más instituições. Vou dar um exemplo que vai logo, talvez, não agradar tanto. Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país que, se nós olharmos historicamente, desde as 13 colônias, da fundação das suas origens, em que os estados efetivamente são federados, em que as relações, porque eles têm bons costumes, eles seguram instituições inadequadas. O regime presidencialista americano é um regime atrasado, como é o brasileiro. Aliás, no mundo inteiro, se a gente pensar num regime presidencialista de governo que funcione, a gente vai descobrir que não tem, talvez, só o sistema americano. A mesma Constituição. Por que eles seguram? Porque eles têm bons costumes no seu processo histórico. Um exemplo para ilustrar. E isso faz com que as más instituições sejam corrigidas. O contrário. As sociedades que têm maus costumes. Meus 4 avós, 3 eram italianos. A Itália é um país realmente de maus costumes. Brigada vermelha, máfia, diversas línguas, lutas intestinas permanentemente, matam o primeiro-ministro, como mataram lá o Aldo Moro. É uma confusão cercada de confusão por todo lado. Máfia, né? Operação Mãos Limpas, né? Está falando aqui que é o modelo para a questão brasileira. O que significa? Maus costumes, mas eles conseguiram formar boas instituições em determinado momento. Porque eles têm boas instituições, eles são um país do primeiro mundo. Por quê? Porque as boas instituições forjaram, corrigem os maus costumes. Eles aguentam até o Berlusconi. O Berlusconi é produto disso. Veja bem, lá também eles fizeram a Operação Mãos Limpas
por causa dos maus costumes, e a Operação Mãos Limpas, hoje o Antônio de Preto, que foi o Moro de lá, está com dificuldade. E a Operação Mãos Limpas também desandou, também tentaram desmontar. Essas coisas que a gente está vendo aqui aconteceram e acontecem lá. Por quê? Mas, de qualquer maneira, as boas instituições corrigem os maus costumes. Há países que têm maus costumes e péssimas instituições. E aí esses países têm sempre dificuldades no seu processo de construção democrática. Se nós olharmos o nosso país, a gente teremos que admitir que os nossos costumes não são os melhores e as instituições piores ainda. Então há tudo que se reconstruir nesse processo. Nós estamos numa universidade, numa faculdade, numa instituição de ensino. É claro que a educação é fundamental, é claro que a educação forja bons costumes, mas a gente precisa lembrar só que também as instituições educam ou deseducam. Mas instituições são capazes de perverter bons costumes. Se os costumes são bons, mas se você entra numa instituição pervertidas, com más práticas, com comportamentos inadequados, com hábitos desviantes, você vai conturbar, vai efetivamente infeccionar essa instituição e esse costume. Está claro, não? Então, a gente não pode perder de vista isso. O processo democrático, isso vale para uma sociedade como um todo, isso vale também no ambiente da organização. A gente podia tirar aqui a democracia e colocar a organização, os processos de trabalho, né? As instituições, os procedimentos, as normas, as rotinas, mas também que se associam ao processo dos hábitos, da cultura. A cultura é como o ar que a gente respira. A gente nem se dá conta que estamos respirando aqui. A não ser que algo muito forte seja colocado aqui, para o agradável ou desagradável, a gente nem vai lembrar que está respirando. Mas a cultura também é assim. A gente começa a fatigar determinados hábitos, a gente chega, critica aquele ambiente, o tempo vai passando e a gente vai se ajustando, se adaptando, achando que aquele é normal, e aí, para o bem ou para o mal, repetimos aqueles comportamentos. Portanto, as organizações também dependem dos costumes e dos seus processos. Os processos e também envolvem as pessoas. Próximo. A crise do nosso tempo. Vivemos crise de todo lado, né? Crise moral, crise política, crise econômica, né? Crise de todo lado. A verdade, para tentar resumir, nós vamos lembrar aqui, a crise tem corrupção generalizada, governamental e empresarial. É preciso que a gente lembre isso. Corrupção é uma relação bionívoca. Tem o corruptor e tem o corrompido. Não tem corruptor sem corrompido. E não tem corrompido sem corruptor. A gente parece que a gente não está nesta relação. E é preciso que a gente não perca de vista esse processo que se dá tanto no mundo das empresas, quanto no mundo também do governo, e poderia incluir também no mundo das relações pessoais. Quando a gente dá um dinheirinho para o guarda da esquina para ele não nos multar, ou para facilitar a nossa vida, para a gente deixar o nosso estacionamento, o nosso carro naquele estacionamento indevido, a gente está também produzindo um processo em que a gente é o corruptor, o guarda é o corrompido. Mas tem um processo de corrupção de valores, de comportamentos, de práticas, etc. E isso se conflui sinergicamente. Eu não estou falando aí, né? Estou falando aí das verdadeiras lideranças que explicitam, que expressam, que exprimem o comportamento daquele grupo que representa e a escassez de líderes na sociedade mundial. Portanto, eu não estou me referindo aqui hoje apenas ao caso brasileiro, mas quando a gente olha a realidade mundial em geral, a gente verifica que há uma espécie que pode caminhar para extinção. Por isso, nós, profissionais de gestão, diferentes áreas aqui, precisamos refletir, pensar um pouco. A crise é produto da corrupção, mas é também da falta de liderança, né? Próxima. Crise de legalidade das leis e da Constituição. Se dizia que a Constituição de 88 era uma
Constituição cidadã, né? Municipalista. A gente viu que a gente foi mudando essa Constituição tanto, hoje ela não é cidadã, nem é municipalista. A maior parte dos seus artigos não são sequer aplicados. Tem um cidadão aqui que foi professor de História, foi ministro da Guerra também, ministro da Defesa hoje, chamava-se Capistrano de Abreu. Ele diz assim: o Brasil precisa de uma única lei, com 2 artigos. A lei do Capistrano de Abreu. Artigo número 1. Revoguem-se todas as leis, né? Quer dizer, que sejam cumpridas todas as leis. Artigo número 2, revoguem-se as disposições em contrário. Se nós cumprirmos todas as leis e revogar as disposições em contrário, a gente já legislou para tudo. Portanto, a gente tem lei demais. Se a gente pensar que a Constituição do americano vem desde, né, do final do século XVIII, a gente vê que a nossa Constituição, a gente tem... Passa 10... Já está falando de novo em mudar a Constituição, uma nova... Toda hora a gente muda a Constituição. Então, essa pletora, esse exagero, esse número exagerado de Constituição faz com que a gente tenha uma crise de legalidade. Quando a gente vê ministro do Supremo Tribunal Federal, que seria a Suprema Corte, decidindo, decisão monocrática, cada um decide de um jeito, e na mesma discussão eles não se entendem em nada, a gente fica entendendo como é que pode a corte, a Suprema Corte americana, o cidadão, uma corte tem cerca de 300 processos, professor, por ano. Por ano apenas. Acho que tem 7 ministros lá, juízes. Nós temos 11 juízes. A gente não tem 300 ações por ano, a gente tem 80 mil. Então, portanto, isso não pode funcionar. A Suprema Corte Americana só funciona, veja só como é que as instituições corrigem os maus costumes. Porque eles têm eles têm bons costumes, eles corrigem a má instituição. 80 mil, por exemplo, a nossa Justiça do Trabalho, estamos falando em reforma trabalhista, nós temos 18 milhões de ações na Justiça do Trabalho. A nossa legislação trabalhista, estou dando o exemplo americano, porque é presidencialista, não é parlamentarista, né? Que são algumas leis apenas, nós temos mais de 800 artigos na CLT, se botar as resoluções do Ministério do Trabalho, vai para 1.500. Então se regula sobre tudo. E o papel do sindicato no Brasil, onde nós temos mais de 17 mil em sindicato de empregado e sindicato de patrão, que só o Brasil tem essa figura, né, muito interessante. Sindicato de patrão, sindicato de empregado, tudo financiado por contribuição sindical. Contribuição sindical que não existe no mundo em lugar nenhum, que é produto da Carta del Lavoro, de Mussolini, fascista. Getúlio, quando quis dominar os movimentos sociais anarquistas e comunistas no movimento sindical, ele criou a contribuição sindical, a Justiça do Trabalho com representação do empregado e do patrão, e com isso ele apassivou o movimento sindical. Só que hoje, a gente pensar na Inglaterra, que tem 168 sindicatos, o Brasil tem 17 mil. Só que o que acontece? Como a legislação legisla sobre tudo, você não consegue efetivamente ter pauta sindical. A pauta sindical é absolutamente um detalhe. E aí, porque a lei já diz tudo, você fica só nas coisas secundárias. E você cria sindicato que é sustentado em que toda a categoria paga a contribuição sindical, mas o sindicato só presta serviço para os sindicalizados, porque são sócios. Aí você pensa que tem só contribuição sindical? Não. Tem a contribuição sindical, que aí você tem a contribuição sindical de fraque e gravata, porque a Constituição de 88 criou a contribuição confederativa. 2. Você tem a contribuição assistencial, que é para quando você faz um acordo sindical, ficar em assembleia, se decide quanto que vai para o sindicato, e finalmente você tem a taxa de sócio. Das 4 contribuições, só o sindicalizado, aquele que é sócio, é que tem direito a receber os direitos da ação sindical. Isso perverteu o movimento sindical brasileiro. Conspurcou o nosso movimento sindical brasileiro. O excesso de proteção matou o movimento sindical. E a gente tem 17 mil sindicatos.
a Inglaterra, que é o berço do capitalismo liberal antigo, né? E depois socialista, e depois de trabalhista, etc., só tem 168. A nossa vizinha argentina aqui não chega a 100. Próximo. Mas vamos, não, continuar aqui, calma. Crise de legitimidade. Portanto, governos sem credibilidade. E sem legitimidade. No mundo inteiro, sim, mas mais gravemente na crise em que nós vivemos no nosso país. Isso também marca um pano de fundo da crise de liderança da sociedade mundial e, portanto, da sociedade brasileira. E uma crise de licitude, de moralidade. Quando a gente quer resolver tudo pela questão moral, quando eu era jovem como vocês, tem muitos anos, hein? Tem muitos anos. Quando o professor queria fazer a gente rir, ele contava piada de religião. Quando ele queria fazer a gente ficar sério, ele falava de política. Agora, quando o professor quer fazer vocês ficar sério, ele fala de religião. Quando ele quer que vocês fiquem achando graça, ele fala de política. Né? Eu sou produto do movimento 68, claro, né? É proibido proibir, que o pessoal pensa que é do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, mas que era um grito mundial dos jovens, né? No movimento 68, né? Faça amor, não faça guerra, né? Certo? As meninas cortavam o sutiã, aquelas coisas todas, né? E todo esse movimento, a gente, pensando no nosso individualismo, a gente não estava muito preocupado com essa questão moral, o que era sério também. Ele estava muito preocupado com a questão política, esquecendo que também a moral, a política, ela tem repercussões, tem influências uma na outra. Então, a gente vive certamente uma crise de licitude. O movimento de esquerda ou de direita, quando a gente olha, se vocês fizerem um esforço e pegar o mais esquerda do movimento dos trabalhadores, e vocês ficarem mais à direita dos movimentos liberais. Vamos fazer um exercício aqui, hein? Nosso amigo Jair Bolsonaro, nosso amigo Paulo Paim, são bem distintos. Os dois são a favor do Estado? São. Os dois são contra a reforma trabalhista? São. Os dois são contra a reforma previdenciária? São. Vamos continuar? Quando a gente, extrema direita e extrema esquerda são tão distantes que elas vão voando, viram uma ferradura. Daqui a pouco o que o direita diz é o que a esquerda diz. E direita e esquerda têm a mesma prática, o mesmo discurso, um xingando o outro. A diferença é de detalhe. Detalhes, às vezes, no respeito à mulher, que não é tão detalhe, né? Mas, em verdade, o foco de origem dessas pessoas é rigorosamente muito parecido. Eles estão sempre, né? Eles também defendem a moralidade pela esquerda. Por isso que o partido nazista de Hitler chamava Partido Nacional Socialista, sabia? Socialista, dos trabalhadores alemães. Já viram isso, não? Nunca se pensou nisso, né? Partido Nacional Socialista dos trabalhadores alemães. Uma vez, há uns anos atrás, eu era presidente do conselho lá do Rio, fiz uma brincadeira com os colegas funcionários lá, e peguei o programa do Partido Nazista, sem dizer que era o programa do Partido Nazista. Tinha afirmativa para o colega dizer se concordava ou discordava. Quanto mais o colega era à esquerda, mais ele concordava com as afirmativas de Hitler. Mussolini, da Carta del Lavoro, que o Brasil copiou, que é a nossa legislação trabalhista, fascista, né? Ele era exatamente antes presidente do Partido Socialista Italiano. A gente começa a entender essas coisas, que nem tanto que parece tanto diferente, é diferente assim, né? Os ideólogos, os teóricos justificam muitas coisas, mas eles são tão extremos, que na infinitude, no infinito eles vão se encontrando e ficam pertinho um do outro. Por isso que a gente vê discursos hoje do senhor Maduro ou do senhor Chávez na Venezuela, é exatamente a repetição dos discursos de Mussolini. Até as frases, o slogan. E ele se diz de esquerda, a nova esquerda bolivariana. Não é isso? Então a gente tem que ter, a gente não pode perder a perspectiva da reflexão.
Independente da nossa posição à direita, à esquerda, à centro, mas a gente pensar esse contexto, né? Será que Karl Marx, se tivesse que acordar do seu túmulo e fosse ver o mundo como hoje, ele escreveria, né, os textos que escreveu? Por exemplo, ele dizia assim: trabalhadores do mundo, univos. É do Manifesto Comunista isso. De cada 10 caras de esquerda que eu conheço, 9 não leram nada sobre isso. Nada, né? Trabalhadores do mundo, univos, nada tendes a perder, exceto vossos grilhões. Ele, Marx com Engels escreveram isso. Quando eu fico vendo a solidariedade sindical dos trabalhadores, entre trabalhadores terceirizados e trabalhadores de sindicato majoritário, eu vejo que aquela frase de Marx não tem nada a ver com a realidade. Porque se tem um trabalhador no Brasil que são os párias do movimento trabalhador, são os terceirizados. Por quê? Porque o trabalhador terceirizado é muito bom quando a empresa primariza de novo seus trabalhadores. Sabe por quê? Porque o trabalhador terceirizado não tem direito ao transporte, não tem direito à refeição, não tem direito ao plano de saúde. Tem? E a classe sindical, por que não reclama disso? E os trabalhadores univos, nada tens a perder. Sabe por que não tem? Porque o terceirizado não contribui para o sindicato majoritário. Aí não tem solidariedade sindical. Como é que é isso? Então a questão moral precisa ser revista também. Quando alguém dizia, como Lenin, né, no partido, o partido, nada fora do partido, tudo pelo partido e para o bem do Estado. O Mussolini dizia, tudo pelo Estado, nada fora do Estado, dentro do Estado. E as pessoas perdem, os indivíduos perdem. Quando o Estado, ao invés de ser um instrumento da sociedade, passa a ser o dono da sociedade. E o partido é mais importante. Portanto, matar alguns... Quem fica disputando, quem matou mais, Stalin ou Mussolini? É uma discussão no Photoshop, né? Quem matou mais para fazer valer. Né? E o príncipe dos ideólogos, que era o homem que dizia assim, que era Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau era uma figura, teve 5 filhos. Os 5 ele botou na roda. Sabe o que é roda? Vocês não sabem o que é roda. Sabe o que é roda? Sabe, né? Não sabe? Antigamente, no Brasil até a década de 40, quando você queria se livrar de uma criança, que você tinha seu filho, que você nascia e não queria se livrar dela, você ia ou num hospital, ou num centro de caridade, botava numa caixinha do lado de fora, tocava o sino, aquilo rodava, a criança ficava lá e... Ainda tem muitos brasileiros vivos hoje que foram colocados na roda, que não têm origem, nem pai nem mãe, não sabe quem são. Botava na roda. Hoje abandona no lixo. Está pior. O Rousseau, que adorava a humanidade, que diz que o homem é um bom selvagem, fundamentalmente nasce bom, nem a igreja acredita nisso, porque a Bíblia nos diz, né? Tem o Adão, né? Não é isso? Abel e Caim, não é isso? Adão e Eva, depois Abel e Caim. Um representava o bem, outro representava o mal. Não é isso? E o Rousseau é melhor, quer dizer, o homem querendo ser melhor que Deus. Que o homem é melhor. Se nós montarmos um partido e uma sociedade perfeita, todo mundo vai viver ciranda cirandinha. Somos todos cirandar. Como se fosse possível isso. E isso é a base dessa lógica fascista de esquerda ou fascista de direita. No fundo. Ele que botou 5 filhos dizia que o homem era um bom selvagem, nascia. Mas ele não era um bom selvagem não, porque ele botou os 5 filhos na roda. Nascia, ele botava na roda. Não queria responsabilidade, deixa para a igreja lá ou para né? Para quem for cuidar. É ruim isso, né? Mas é verdade. Infelizmente é assim. Então, ó, e do outro lado, no caso brasileiro, ó, já era isso aqui, ó, já tá bom. A harmonia, em vez de ter a harmonia dos poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, a gente, em vez de ter essa harmonia, nós temos a invasão de poderes. Se nós pegarmos nos últimos 30 anos, olharmos no Brasil quem é que fez leis, nós vamos chegar à seguinte conclusão, pode fazer esse teste. 85% das leis feitas no Brasil, Congresso Nacional, foram de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Portanto, quem legisla no Brasil é o chefe do Poder Executivo, o presidente da República. Em segundo lugar, é o Poder Judiciário, que tem 10% das leis, 95%. Em terceiro lugar,
é o poder legislativo, 5%. Olha o que eu estou dizendo. Quem mais faz leis no Brasil é o poder executivo. Em segundo lugar, é o poder judiciário. Em terceiro lugar, é o poder legislativo. Ao contrário do que a imprensa diz aí. Vamos falar o homem mais poderoso do mundo hoje, o tal de Trump aí, esse Donald Trump, né? Essa figura. Sabe quantas leis ele pode mandar para o Congresso americano? Hein? Quem se habilita? 0. Ele não pode mandar nenhuma lei para o Congresso, sabia? Não. Fique sabendo. Pois é. Nem o orçamento ele manda. Ele manda pelo líder da maioria. O presidente americano, o homem mais poderoso do mundo, no sistema presidencialista, não tem direito de fazer lei. O chefe do poder executivo no Brasil é Sua Majestade Imperial, o presidente do Brasil, de qualquer partido, qualquer um. Ele legisla com 85% das leis. Quantos por cento o Trump pode mexer no orçamento federal americano? 0, isso mesmo. 0. Ele não pode mexer. Aprovou o orçamento, ou ele cumpre, ou não vai poder usar em outra coisa. Aqui não. Se você pegar o diário oficial hoje, do prefeito aqui hoje, ou de qualquer cidade aqui no entorno, do presidente da República, do governador do estado, olhar o diário oficiais todos, você vai ver que o chefe do executivo tem 2 leis que ele faz todo dia. Uma é nomeando e exonerando pessoas para cargos de confiança. 2, remanejando uma dotação orçamentária de uma dotação chamada PT, Programa de Trabalho, para outro PT, Programa de Trabalho. Ele remaneja e ele muda o orçamento inteiro. Se um presidente, um governador, um prefeito quiser, ele muda 100% do orçamento que foi aprovado na Câmara. Portanto, o orçamento público brasileiro, isso interessa a nós administradores, é uma fraude, não é uma farsa, como falam. É uma fraude. Se isso não for recuperado, nós vamos continuar como representação legislativa como uma fraude. Como eu sei que nunca falaram isso para vocês, eu estou falando. Ele muda 100%. Basta você subestimar as receitas, superestimar as despesas. Depois você abaixa a despesa e aumenta a receita e você muda 100%. De tanto que você muda. Quanto que o presidente americano pode mudar no orçamento? 0. Quanto que o presidente americano pode fazer leis? 0. Quantas leis o Brasil faz? 85%, 10% de... Quem legisla no Brasil é o judiciário e o executivo. O poder legislativo, que é culpado de tudo, que todo mundo só culpa o legislativo, não estou defendendo, estou constatando uma realidade, é um poder absolutamente secundário na cena do poder nacional. Por isso que não há hipótese. O governante tem que ser muito incompetente para não ter maioria na Câmara. Se ele tiver maioria na Câmara, se não tiver maioria na Câmara, é porque ele é muito ruim. Porque não tem como. Porque o poder legislativo é um fenômeno secundário. Mas leva a culpa de tudo. Como se o país fosse um governo parlamentarista. No governo parlamentarista, o governo deriva do legislativo, tá? Você elege o legislativo, o chefe do executivo, em função dos resultados de uma eleição. O legislativo é que forma o executivo. Que é o regime mais moderno, e todos os países desenvolvidos que você pensar, pensa num. Duvido que seja presidencialista, com exceção dos Estados Unidos. Pode pensar. Pode falar porque ele é parlamentarista. Não tem nenhum país desenvolvido no mundo que seja presidencialista. Nenhum. Fora os Estados Unidos. Que por causa dos costumes, corrigem a péssima instituição que é o mau regime presidencialista dele. Isso não dá certo. Nós elegemos Sua Majestade Imperial, um governante absolutista, por um período de tempo. Às vezes ele quer ficar mais, aí prorroga o mandato dele, pode ser candidato mais uma vez, etc. Depois volta. Por isso que líderes será uma espécie em extinção? Talvez sim, próximo. Então, as empresas falam muito em formar lideranças. Vocês estão estudando muito liderança aqui na faculdade. É preciso que vocês pensem bem se vocês estão querendo ser líderes ou se vocês de fato querem ser gerentes. Porque o gerente é uma coisa
líderes ou outros. As empresas capacitam gerentes eficazes, mas negligenciam a formação de lideranças. Este é um ponto importante. O gerente é um mantenedor do status quo. É fazer melhor aquilo que já está fazendo. O líder expressa e exprime a transformação que uma sociedade, que uma organização deseja. Em verdade, nunca se falou tanto em líderes e lideranças, mas nunca se formou tantos gerentes para a conformação e a rotina. Nunca se falou tanto em gerentes. Fala-se toda hora em líderes. É preciso que a gente estude isso, porque o líder é para fazer aquilo que não está no gibi. O gerente é que fica fazendo aquilo que está no gibi. Vocês querem ser gerentes ou querem ser líderes? O gerente quer manter o status quo. Tem que fazer tudo direitinho, como está o figurino. Precisa de gerentes? Precisa. Mas a sociedade precisa mais de líderes. Aqui, ó. Nunca se falou tanto em empreendedorismo e atitudes empreendedoras. Como se fala nisso, né? É importante. O brasileiro é muito empreendedor, que o Brasil tem muita cultura empreendedora. Mas como é que você vai ter empreendedores e cultura e empreendedorismo em organizações que não te deixam ser empreendedor? Infensos ali é o seguinte, contrários, né? Aqui, ó. Mais ambientes organizacionais infensos, quer dizer, contrários, avessos, a voz e a vez, a participação. Esse negócio seu é muito ruim, ó. Eu vou te contar, hein? Bastou eu sair do Conselho Regional para me botar um negócio michuruca mesmo, isso aqui. Hein? Vou te contar, rapaz. Hein? Eu era feliz e não sabia. Ainda estou aqui nem funciona, só. Não tem nada disso aqui, ó. Então, tu tá vendo, né? Você é conselheiro lá, hein? Olha lá. Olha aqui, ó. Infensos, a voz e a vez, a participação e a contribuição, a liberdade de inovar. Te deixo inovar na empresa? Ou você tem que cumprir aquelas metas direitinho? As metas, bater meta de desempenho. Ei, quem trabalha em banco sabe o que eu estou falando. Em farmácia também, em indústria também. E aonde que não é? Não tem que bater a meta. É que você bate a meta, agora vai fazer mais meta. E mais meta, e mais meta. Eu conheço um presidente que está cuidando de fazer como é que se usa o número de copos de plástico que usa numa entidade de 70 pessoas. Aí leva isso para o plenário e ainda fica aprovando no plenário que combate à sustentabilidade. E chama isso de combate à sustentabilidade. Aqui, ó. Próxima. A cegueira moral. Gente, vocês são afeitos, conhecedores profundos da tecnologia. A minha disputa maior aqui da atenção de vocês é com o smartphone de vocês. Não é verdade? Todo mundo na tecnologia. Eu não me incomodo nem um pouco. Eu compreendo isso e sei que isso é assim mesmo. Então, veja, a tecnologia avança. Agora o negócio vai ficar bom. Agora sim. Está vendo? Você sabe quando você deixa a direção de uma empresa, o primeiro sinal que você vê é o menina do cafezinho. Se ela não serve mais o café para você, que você não estava com nada. Tá? A primeira coisa, ela não te dá o café frio. Então, aqui, ó, a tecnologia avança a velocidade orbital. E está todo mundo satisfeito, cada vez mais. Mais tecnologia. E a mentalidade das organizações avança a mentalidade do carro de boi. Vocês vão ser líderes se vocês estiverem comprometidos com a transformação da mentalidade das organizações, dos conceitos, da forma de pensar da organização. Não é da tecnologia que você usa. A tecnologia é importante, mas ela vai ficar daqui a pouco superada, tu vai botar outra. Mas a mentalidade do carro de boi, ela mantém a organização presa ao anacronismo. A empresa está no século XXI na tecnologia e no século XIX na mentalidade. Porque a maneira com que tratam os funcionários, que tratam as relações, os preconceitos, a discriminação, né? Isso tudo é reflexo de uma sociedade que subsiste absurdamente num século que nós vivemos hoje.
né? A empresa que discrimina a mulher, a empresa que discrimina o portador de deficiência, ou a empresa que discrimina o cara que tem uma opção sexual diferente, ou a moça que tem uma opção diferente, não é? É. Que discrimina o idoso. É isso mesmo. A empresa é o reduto autoritário da sociedade brasileira. E vocês têm uma responsabilidade como líderes, que é como reduzir esse reduto autoritário, fazendo com que ela tenha mais lucro, melhor desempenho, melhores resultados em função de uma mudança de mentalidade. De tecnologia, claro, mas de mentalidade. E a gente esquece a mentalidade. E por que eu tô com o último, né, padrão? A gente já está aqui com, como é que chama? Do iPhone número 6, não é isso? Mas já estamos pensando no 7. Já tem o 7, olha, ela já tem o 7. Ainda não tem, mas está doida para ter. Não quer não, ela é inteligente. Olha aqui, a gente, então é impressionante, a gente quer uma... É legítimo isso, está certo. Mas e a mentalidade? Que viceja nas organizações. Então, não esqueça quais são os valores, as crenças, as opções éticas, tá certo? Lembrem-se dos costumes que vicejam nessa organização. E é aí que o líder atua, na maneira de pensar das pessoas. E essa é a revolução mais difícil, porque é uma revolução que trata com o intangível, não é com o tangível. Tá claro, não? Outra questão, ó. As organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. Já falei aqui, vou repetir. Em outro momento, acho que eu usei esse exemplo. Se as organizações fossem lógicas, como os computadores, que a gente pensa, a gente se forma em administração e fica achando em logística, em recursos humanos, que as organizações são lá. Não são. Se nós tirarmos todas as pessoas dessa organização aqui, a FASP, ela vai ter um prédio. Não tem organização. Tem organização quando pessoas se relacionam com pessoas para conseguir resultados. Não há organização sem pessoas. Toda organização tem pessoas. Esse é um elemento universal das organizações. Toda organização tem pessoa. O Ford já dizia isso, que a gente critica tanto sem lê-lo. Aliás, tem lá o livro, lá no Conselho, que publicou os 3 livros do Ford num só, que a tradução é do Monteiro Lobato, da década de 40. Não há organização sem pessoas, gente. Então, é preciso que a gente... Portanto, as pessoas não são lógicas como computadores, graças a Deus. As pessoas são pessoas. E a gente, se nós mudarmos as pessoas, muda a organização. É outra realidade, é outra cultura. O estilo de liderança, então, marca fundamentalmente a empresa. Tal presidente, tal organização. Marca muito, muito e profundamente. Então, é preciso, se fosse lógica, era fácil. Eu chamava aqui os melhores professores da FASP, que são muitos. Professor, problema A... Como é que a gente vai resolver? Os professores se reúnem, você, aluno, busca muito isso. Professor, como é que eu vou resolver esse problema? Professor, me diz aqui, ele pode dar uma orientação, mas é difícil, porque não há doenças em organização. Há doentes. Esse é o erro dos médicos. Os médicos, maus médicos, não os grandes médicos, os bons médicos. Os bons médicos já descobriram que não há doenças, há doentes. Cada doente, cada um de nós é diferente. E essa é a maior maravilha de Deus, o ser humano. Cada um é diferente do outro. E as nossas doenças se manifestam diferentemente. Claro que começa a ficar parecida, a gente sabe mais ou menos. Mas uma situação dela vai se aparecer em mim diferente, que somos diferentes. Como seres humanos distintos que somos. Graças a Deus. Né? E assim, a gente sente... Aí chama solução B, solução B', solução C, solução C'. Bota tudo no computador, bota o computador para dirigir, era mole. O computador é que ia mandar, mas não é assim. O ser humano e as organizações são pessoas e a liderança se expressa nesse processo. Portanto, não peça para as organizações ser ilógico. O professor ensinou aqui na FASP uma técnica para você. Aí você vai no seu trabalho, foi objeto do seu TCC, que foi muito bem elogiado. Aí você leva aquilo debaixo do braço para o seu chefe e acha que se as pessoas fossem lógicas como computadores era fácil. Aquilo é tão obviamente lógico que o seu chefe vai aceitar. E ele não aceita. Aí você diz assim, esse meu chefe é uma besta. Não entendeu nada da obra-prima que eu estou trazendo. Sabe qual é o pior cara de trabalhar em grupo?
Tem um que diz assim: deixa colegas que eu tenho um jeito de digitar esse material. Normalmente ele tem uma namorada, ou uma secretária, ou um namorado, que tem facilidade para digitar. Esse não quer saber de nada. O outro é o pior, diz assim: eu assino em cruz o que os meus colegas fizerem. Não é verdade? Sabe qual é o pior? Não é só esse não. É aquele que diz assim: pessoal, pode deixar que eu estou com tempo que eu vou fazer o trabalho sozinho. Porque no fundo esse tem um profundo desrespeito pelos colegas. E ele diz assim: eu não vou permitir que essas bestas desses meus colegas atrapalhem a obra-prima que eu vou fazer sozinho. Esse é o que tem mais dificuldade de trabalhar em grupo. E depois que ele tira 10, as bestas ficam pensando em tirar. Eu é que tirei 10, eu fiz tudo. E aí vem a arrogância do técnico, né? Não é verdade? Esse é o mais difícil de trabalhar em grupo. Aqui, ó. As organizações não são lógicas como computadores. Se fosse assim, era mole. Agora, a exacerbação da dimensão tecnológica deforma a cultura das organizações. A gente pensa que a tecnologia, o técnico puro, nós administradores não podemos ser técnicos puros. Nós não estamos mexendo como um biólogo lá olhando os bichinhos no microscópio. Nós estamos mexendo em sistemas sociais vivos, que nós somos inseridos nisso. O técnico puro é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável. Sabe por quê? Porque o técnico puro é um alienado com poder. Ele quer fazer da sua técnica o desígnio de poder, e de mando, e de comando. Então, ó, é a tecnocracia insensível. A organização se desumaniza pelo mau uso das técnicas, das ferramentas tecnológicas. Estamos falando isso aqui para chamar a atenção, para a gente não fazer do totem tecnológico um item de adoração, um fetiche de paixão. Tá certo? Para a gente não ficar, então, feticizando, né? Ideologizando uma técnica que a gente tem. É importante a técnica, claro. A gente tem que tê-la. Mas a gente não pode dizer o seguinte: o revólver que está aqui, ele pode ser a favor do bandido ou do mocinho. Quais são os valores, as crenças, as opções éticas? A serviço de quê aquela ferramenta, aquele instrumento, aquele processo está a serviço? Ele está a serviço da humanização da organização? Ele está a serviço da paz social? Ou ele está a serviço do preconceito, do desrespeito, da discriminação? A pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Essa técnica ajuda o preconceito? Velho, não. Para que mulher? Para que a gente vai promover? Não, por que isso? Como é isso? Isso ajuda ou não ajuda? Constrói uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igual? A gente tem que olhar atrás da técnica, o que a técnica traz de ideologia. Portanto, de pensar, de refletir. Tá bem? Próxima. Qual é a ideologia dominante? Isso que estamos falando, né? Trabalho em equipe. O que se fala de trabalho em equipe? Agora eu fico apaixonado. Só se fala de trabalho em equipe, mas nunca se individualizou tanto a organização. Normalmente, as tabelas de desempenho não cobram trabalho, desempenho em equipe, cobram trabalho do indivíduo. Não é isso? A natureza do homem é social, o homem é um animal social, desde a caverna. Né? A gente se relacionava lá, se juntava, pensava, começamos a criar em Deus e pensar como é que a gente vai sair da caverna, de lá de dentro, né? Para poder enfrentar o desconhecido. A solidariedade humana sempre foi fundamental nos seus relacionamentos. Quando a gente racha ou segmenta esse processo, a gente cria organizações castradoras, ou organizações que infelicitam. Nunca houve tanto suicídio nas empresas do que nós estamos tendo hoje. Isso é uma praga indiscriminada. O individualismo hoje é a marca dominante da existência humana. Sequelas psicológicas, burnout, quer dizer, estresse, esgotamento físico e psicológico, né? O suicídio. A gente pensa que isso não acontece no Brasil, mas acontece também. Por causa da crise e por causa das relações do emprego. Por quê? Porque você rompeu os laços de solidariedade, de relacionamento que as pessoas sempre tiveram para fortalecer demais o indivíduo e ainda fica falando em trabalho em equipe que não existe.
Precisa de trabalho em equipe? Claro. Precisa de voltar a restabelecer a cooperação, a articulação, a solidariedade entre pessoas? Precisa. Eu não estou sendo piegas, não. Estou buscando melhores resultados. Ok? Próxima. Ah, não, volta um instantinho. Só para lembrar aqui o pobre do Gerson, coitado, que levou fama, esse grande jogador de futebol, que foi fazer uma propaganda um dia do cigarro Vila Rica. Antigamente tinha propaganda na televisão de cigarro. E o Gerson, que era um jogador formidável, um dos melhores que o Brasil já teve, ele foi fazer uma propaganda do cigarro Vila Rica, assim, o negócio é levar vantagem em tudo. Quer dizer, com essa frase ele expressou o individualismo nacional. E o nego pegou no pé do Gerson, né? Que esqueceram da lei de Muricy. Cada um cuida de si, não é isso? Todo mundo se vira sozinho e todo mundo se cuida de si, né? O Gerson foi uma figura, e é um comentarista de futebol hoje, dos mais, né? Então, olha lá aqui, ó. É isso aqui, ó. Próxima. Macunaíma, o esperto. Macunaíma, que é uma peça... Ah, sim, nos livros de administração, a gente deve lê-los todos, mas a gente não pode esquecer de ler também literatura, cultura, porque se a gente quer entender a cultura, o que existe na empresa? Pessoas. Se você quer conhecer a alma humana, você tem que buscar os livros, a poesia, o teatro, o cinema. Então, as obras de arte, elas são fundamentais para você entender a administração. A Bíblia também, que é uma escola de administração. Em cada leitura ali, você tem um exemplo de estudo de administração. As peças, claro, o Macunaíma, que é uma peça famosa, né, um texto famoso do Mário de Andrade, né, que ele dizia assim, que o Macunaíma, que tem o filme imortalizado pelo Grande Otelo, se tiverem oportunidade, é preto e branco, mas vale a pena. Grande Otelo foi um grande ator brasileiro, né? E o Grande Otelo fazia a figura do Macunaíma, o herói esperto e mau caráter, aquele que quer levar só em vantagem em tudo. Como ele escreveu isso na década de 20, você imagina que ele já retratava a cultura brasileira, como se ele vivesse hoje o Mário de Andrade, ia ser pior, né? A hipocrisia e o cinismo. O nosso Machado de Assis dizia o seguinte: cinismo é a sinceridade do canalha. Machado de Assis. A hipocrisia virou o vício da moda. O vício da moda, o vício na moda vira virtude. Se ele é o vício da moda, na moda virou. Então, ser hipócrita virou virtude, né? E aí, ó, nunca se falou tanto em solidariedade, mas nunca se praticou tanto o interesse pessoal. O voluntariado, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, respeito ao cliente, nem vou falar nisso, né? Já pensou? Isso é um valor moral das organizações. Eu fui na Bíblia procurar o respeito ao cliente. Você já pode olhar que você não vai achar. Aí fui na Torá. Também não achei. Aí fui no Alcorão, procurar respeito ao cliente. Não achei. Eu falei, engraçado. Se isso é um valor moral, por que não está na Bíblia? Por que não está na Bíblia dos judeus? Por que não está na Bíblia dos islâmicos? Não está. Aí eu falei, ué. Aí fui nos filósofos gregos. Também não. Nos grandes filósofos. Pode procurar que você não vai encontrar respeito ao cliente como um valor moral. As organizações agora resolveram erigir o cliente como um valor moral. A gente vai trabalhar nisso, a gente tem que estar atento, porque isso não é um valor moral. Isso é um valor normal, pode ser uma norma, pode ser uma regra, pode ser um interesse, pode ser uma direção estratégica, mas não é um valor moral. Porque senão, o valor moral é normalmente universal. Né? Se o meu cliente é melhor do que o seu, eu puxo o meu para te tirar o seu, do seu, para ficar só para mim, para comprar comigo, então a gente está questionando esse tipo de coisa. A mesma coisa a ética empresarial e a empresa cidadã, né? O que é a empresa cidadã? É aquela que a empresa cidadã é aquela que ganha prêmio e que quando ela consegue ser privatizada, ela toma conta do cinema, do teatro, dos clubes, dos campos de futebol de uma cidade, não? Isso é empresa cidadã? Vocês conhecem alguma delas aqui, né? Quando ela foi privatizada, levou até os clubes de futebol, não levou? Não levou, né? Cinema da cidade, o clube, a escola, o hospital, não levou tudo? Levou. Levou tudo. E tem prêmio de empresa cidadã. Certamente, claro. E respeita o cliente. A gente tem que estar atento a essas questões.
prestar o nosso serviço, fazer o nosso melhor, darmos o nosso melhor, mas não perder a capacidade crítica. Próxima. A organização tolhida, portanto, por inúmeras formas, por exigências governamentais e legais, por excesso de repartições burocráticas. Se a gente olhar, a gente está falando tanto em meio ambiente, todo mundo fala de meio ambiente, é regra federal, estadual, municipal, é tanta regra, ainda tem passeata, tem tudo, e aí a gente fica cada vez mais enrolado por normas sindicais, relações de trabalhos conflitantes, pelo politicamente correto agora, essa praga, né? Tudo é politicamente correto agora, não pode. Até o pobre do Monteiro Lobato virou racista, né? Porra, imagina, a gente não pode tirar o homem do seu tempo e do seu contexto, é natural, né? Muito bem. Por pressões de grupos de interesses contraditórios, porque a sociedade se tribaliza, eu puxo para um lado, ela puxa para outro, ele puxa para outro, e a gente fica brigando aqui, cada um quer levar o seu pedacinho, e ninguém pensa na nossa relação comum, no bem comum. Próximo. Por órgãos de controle que se superpõem. Custo do controle é maior do que o risco. Por movimentos sociais que se autorreferenciam, todos como paladinos da moralidade. Você já viu algum órgão, alguma ONGzinha dessa, algum movimento social desse que não se colocasse como o melhor de todos? Eu fui ser secretário de desenvolvimento social de uma cidade, no Rio de Janeiro. Olha que isso não é fácil, não. Aí eu quis fazer um programa de tirar menino de rua. Tinha dinheiro federal, eu arrumei o dinheiro federal lá. Veio o dinheiro. Mas antes eu já tinha que me explicar. No Rio tem Tribunal de Contas do município, um controle. Tem a Procuradoria-Geral do município, 2 controles. Tá certo? Aí, mas tem Tribunal de Contas do Estado, porque o dinheiro passou pelo Tribunal de Contas do Estado, 2, terceiro controle. Tem a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, terceiro controle. Tem a Procuradoria-Geral do Estado, 5 controle. Aí você vai para Brasília, vai explicar para Brasília. Veio o dinheiro, tem o TCU, 6 controles. Aí você tem o Ministério do Desenvolvimento Social, 7º controle. Aí você tem o Ministério Público do Federal, que já fez a conta, já se associou com ele, 7, 9 controles. E até agora eu não consegui gastar um tostão. E estou explicando para eles. O custo do controle no Brasil é maior do que o risco. Se não tivesse controle, era mais barato. Porque agora tem o controle e tem o roubo. Tem as duas coisas. Ou ia ser só o roubo, era melhor, barato. Ou não era? Era. Pensa bem, a Petrobras, aprovaram o orçamento dela, prestação de conta 2003, 2004, 2005, 2006, aí deu bronca em 2007, 2008. Aí vamos desaprovar o resto. Por que aprovaram? Se tinha bronca lá, tinha bronca antes. Como é que não viram? E tudo funcionário de carreira, hein? Renato Duque era funcionário de carreira. O seu Paulo Barusco também. O seu Zelada também. Ou não? Era. Tudo concursado. Precisa ser dito essas coisas. Porque senão a gente acha que só que o critério moral é o critério de maior eficiência sempre. Que moral? Então, o custo do controle no Brasil, aí você fica prestando conta, sim, isso ainda deu, aí começou a gastar uma ação do Ministério Público. Aí você terminou o seu mandato, ou o prefeito te exonerou, você tem que contratar um advogado pessoal, para se defender em tudo quanto as instâncias. Quando não acaba numa denúncia na imprensa que vai para a polícia e você não gastou um tostão. Por que não gastou? Estão cobrando porque você não gastou. Aí você vai explicar por que você não gastou o dinheiro que você recebeu do Ministério para fazer o programa de desenvolvimento social. E você explicou, e depois vai explicar por que não fez. Quanto custa isso? Isso é o custo da irracionalidade, da burrice. Não há salvação para a burrice. Este é um país burro. Burro. Porque faz o mesmo erro diversas vezes e não aprende com a experiência. Um país que não aprende com a experiência está condenado definitivamente no seu futuro. Porque não aprende com a experiência. Vocês acham que estão falando de orçamento há pouco tempo? Agora, na sala do professor Cláudio, a gente estava lembrando dos anões do orçamento. Isso é de 93.
Mudou nada o orçamento. O orçamento já era um escândalo em 93. Teve gente presa, teve confusão, uma danada em 93 com os anões do orçamento do governo federal, da Câmara Federal. A gente está falando de quê de novo? Do orçamento. E nós, quantos por cento o presidente, o prefeito, o governador pode mudar do orçamento no Brasil? 100%. Quanto pode... Estou falando presidencialista, por isso que estou comparando presidencialismo. Se for comparar com parlamentarismo, qualquer país parlamentarista é covardia. Aí não dá para comparar. Mas se eu for só para o regime presidencialista, que funciona. Não vou comparar com, né, com a Argentina, com o México, né? Tá certo? Porque aí que é tudo presidencialista também. A gente, 100% ele mexe no orçamento. Aqui, 100%. Lá, 0%. Não esqueça disso. Lá eles fazem nenhuma lei. Aqui eles fazem todas as leis, ou quase todas. Vamos continuar? Por grupos organizados de consumidores, de ambientalistas, de moradores, de feministas, de minorias raciais, sexuais, religiosos, donatários da verdade e da redenção de costume. Todo mundo é salvador da pátria. Ninguém pensa no bem comum, só em si. E aí, impõe questões específicas. E você tem a ditadura da minoria. O que o Brasil vive hoje é uma ditadura da minoria, que impõe seus valores sobre a maioria. 10 pessoas fecham uma rua e acabou. Você perde o seu direito constitucional básico de ir e vir. Próxima. Talvez estejam por perto. Qual é o paradeiro dos líderes? Talvez estejam aqui, por perto de nós. É muito difícil identificá-los, porque liderança é função do líder, dos liderados e da situação. Em cada situação vai mudar o processo de liderança. Em cada líder vai mudar o processo de liderança. E os liderados mudam, também mudam o processo de liderança. Há um estilo melhor ou pior? Isso é uma discussão que a gente pode ter em outra época aqui. O líder situacional ou o líder de modelo ideal? Tá certo? Essa é uma questão muito significativa nos estudos de liderança. Sua autoridade, autonomia e independência se acham cada vez mais manietadas por forças sobre as quais exercem pouco ou nenhum controle. Então, é muito fácil ser gerente para manter tudo como está, mas é muito difícil ser líder, porque você não tem mais você não tem mais margem de manobra de atuação manietado que você está por todas as forças. Está claro? Esse é o enfrentamento que vocês vão ter, a não ser que estejam confundindo líderes como gerentes. Próxima. Os líderes raramente procuram... Qual o paradeiro? Os gerentes raramente procuram mudar a direção, a natureza, o caráter, a cultura, a missão da organização. Eles procuram manter o status quo. Né? Eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Lembra disso? Essa é uma frase clássica. Ele faz exatamente, o que os outros estão achando. Qual é a média da solução? Numa reunião de 5, ele nunca é o primeiro a chegar, porque o segundo pode chegar e começar a conversar. Imagine ser o terceiro, porque os dois podem estar brigando e vão perguntar a opinião dele. Ele não é o quinto, para não dizer que ele está desinteressado. Ele é o quarto. Os 3 estão brigando, ele presta uma atenção e por isso às vezes é escolhido o gerente por isso. Porque falou nada, mas disse tudo. Todos os outros pensavam que ele concordavam com eles. O cara fala, você presta atenção. O outro fala, presta atenção, pensa em outra coisa. Mas o camarada acredita naquilo. Não é isso? É. Eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Ou senão, você está sempre olhando para que lado que o vento está soprando. O gerente não é isso. O líder não pode ser isso. Ele tem que descobrir um novo caminho, Próxima. Incapazes de perceber, além do cotidiano, do trivial, do imediato, os líderes podem mudar, mas não inovar. Aperfeiçoar o passado, mas não construir o futuro. Dar sangue a algo que precisa morrer. Se tem uma palavra importante em português, uma é sim, a outra é não.
o brasileiro tem uma confusão, porque pois sim é não e pois não é sim. Faz uma confusão danada, né? Mas tem um dos seus sermões mais importantes, o maior autor da língua portuguesa certamente é Vieira, Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira. E ele diz lá, tem um sobre o não. Ele diz assim, por mais que você doure o não, ele é sempre ferro. Por mais que você embeleze o não, ele é sempre feio. Por mais que você confeite o não, ele é sempre amargo. E vai lá o Antônio Vieira falando em torno do não. É isso mesmo, a gente precisa aprender a dizer não. E aí, ó, é preciso dizer não. Dizer não significa acabar com uma determinada atividade e não dar sangue a algo que precisa morrer. Sem líderes, a sociedade perde o controle do seu próprio destino. Próxima. Os líderes de verdade raramente sobrevivem nas organizações castradoras da sociedade globalizada. Nós estamos assistindo à judicialização da gestão e da política. Tudo leva para o judiciário, né? O deputado briga com o outro, vai para o judiciário. O senador briga, também vai. Nós também. Tudo é judiciário e o judiciário, a gente não consegue mais decidir entre nós no acordo. Até que horas que eu posso ir? 10 minutos, então tá bom. Fragmentação de clientelas por demandas particulares, instituições novas e ajustado aos pleitos de grupos de interesse, a perda do conceito de comunidade e do bem comum. Nós pensamos que o bem comum é o nosso grupo, não o bem comum de todos. Próxima. Eu estou fazendo um discurso muito pessimista para vocês? Não, é realista. Tá certo? Quanto maior a dispersão, vivemos uma sociedade tribalizada, gente. Nós somos tribos hoje. Quanto maior a dispersão de valores, maior a variação de comportamentos. Se eu tenho uma dispersão assim, os comportamentos vão ser assim. Se eu tenho uma dispersão de valores assim, os comportamentos vão ser muito variados. Prestem atenção nisso, porque vocês vão buscar o emprego nesta realidade. Vocês estão vivendo uma sociedade de muita variação de comportamento. O mundo dos meus avós era diferente dos seus pais. E o mundo de vocês é muito diferente do meu que eu nasci e vivi. Hoje a sociedade é tribalizada. Vamos ver isso direito. Próximo. Vocês conhecem esse gráfico. Quanto é preciso desconstruir o indivíduo para proceder à integração do colaborador à empresa. A empresa agora escolhe você pelo tribo a que você pertence. Se você não estiver batendo direitinho o tambor de acordo com a tribo, você vai dançar na seleção na empresa. A empresa não seleciona você mais pelo seu conhecimento. Seleciona você, né, pela atitude? Elas não falam isso? Se você veste ou não veste a camisa da empresa, não é isso? Se você tem o perfil da empresa, não é isso? Perfil não quer dizer preparo. É pela entrevista que você é selecionada, não é? É. Aqui, ó, o meu pai lá, a crise de 29, era a frugalidade, o combate ao desperdício, Ford, todos eles aqui, ó. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, patriotismo e coletividade. Os grandes músicos daquela época foram morrer na guerra. O famoso, né, me tornei escravo, aquela história toda do Pequeno Príncipe, né, o famoso livro Pequeno Príncipe. Aquela menina que está fazendo desfile de Miss, qual é o livro que você está lendo? Estou lendo o Pequeno Príncipe, não é assim que ela falava sempre? O Pequeno Príncipe, Então, o Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, o que ele dizia? Né? Eu me tornei escravo das pessoas que cativei. Né? Então, essas pessoas... Foi para lá, morreu na guerra, era piloto, caiu do avião. O Glenn Miller era o maior músico da época. Tinha a maior banda nos Estados Unidos. Foi tocar, foi para a guerra com a banda, morreu. Muitos artistas faziam isso. Depois isso mudou aqui, ó. É o período da Segunda Guerra. Na geração Anos Dourados, não. A minha geração, movimento estudantil, libertação das mulheres, movimento dos negros, era o Michael Forbes, que queria ir para o pau, ou queria ser como é que chamava? O Martin Luther King, pela paz e pela desobediência civil. As duas lutas importantes na afirmação do negro no movimento social mundial. Isso tudo foi muito importante.
Tudo isso nessa época, ó, contra a cultura e o individualismo. Aí vem a geração pós-anos dourados, que só teve o Muro de Berlim em 89. Sabia que tinha um muro em Berlim? A cidade de Berlim era separada assim. Aí derrubaram o Muro de Berlim, a internet, a globalização, os IUPs. Né? Os IUPs, as patricinhas e os mauricinhos, não é isso? Bolsinha de marca, de grife, né? E aí, ó, aí a gente vem na geração Y. Basicamente, você está começando agora a Z. Essa geração Y é das tribos, claramente do risco totalitário de uma geração perdida, se a gente não entender onde está vivendo. E aí, ó, os valores vão aumentando, os comportamentos vão variando. Na mesma família, um é super religioso, outro até ateu, filho do mesmo pai. Né? Um é atleta, o outro gosta de um baseadinho. Não é assim? E a empresa começa a entender isso. Se botasse indiscriminadamente, como botava empregados aqui, todo mundo era muito parecido, aqui são todos diferentes. E a empresa tem que selecionar pelo perfil. O discurso que você coloca na entrevista vai determinar se ganhar um emprego ou perder. Essa que é a questão, a gente não está ligado nisso. Não está mesmo. Aquilo que a gente bota no Facebook também, porque elas vão lá ver o que a gente está falando no Facebook. Não é isso? As fotinhas que a gente bota no Instagram, não é isso? Tudo isso entrega a gente. E aí, ó, geração Z, tudo tecnológico. Próximo, vamos lá, vamos falar isso. Aqui, ó, o grau de dispersão de valores que as pessoas adotam num determinado ciclo histórico tem efeitos decisivos na forma como se comporta. Quanto menor a dispersão, mais estreitos são os limites de variação. Quanto maior a dispersão, mais amplos os limites. Muito bem, aí a próxima, o que vai dar? Vai dar o quê? Próximo. Uma sociedade religiosa que vale a preço. A empresa busca você por isso. Aquele que ele vê que não tem o perfil, tira. O que vai acontecendo? Daqui a pouco tem mais gente semelhante nas empresas. Tudo parecido. É como se fosse seitas de adoração ao trabalho. A gente não vê aquele primo há muitos anos. Aí o primo casou, teve uma filha, convidou a gente para o batismo. A gente chega no batismo todo animado, aquele primo que a gente não vê há muitos anos. A gente, encontramos um colega de trabalho. Com quem que a gente fica conversando a festa toda? Com o primo ou com o colega do trabalho? Sabe por quê? Porque nós somos da mesma tribo. Virou uma igrejinha a empresa. E as empresas selecionam pela igrejinha. Se a gente não entender isso, a gente dança. Essa aqui é a questão. É duro, mas é a realidade. Porque os outros ele exclui. Ah, sim, igualzinho numa conversão. Um crente rompe com uma igreja, vai para outra igreja de outra, não é isso? É, de outra denominação, não é assim? É, a empresa também. Essas circunstâncias faz com que a sociedade seja muito segmentada. Dificuldade dos líderes, que é uma espécie em extinção. As decisões cada vez mais tolhidas por questões jurídicas, reais e potencial. A primeira coisa é preciso consultar advogado. E aí o gestor, em vez de ser gestor, em vez de ser líder, ele é um subordinado do advogado que ele contratou. Porque o advogado é que manda nele. Tudo ele pergunta para o advogado. Posso? Não posso. Em vez do advogado ser o cara que vai viabilizar juridicamente o que a gente quer que ele faça, o que a gente quer fazer, a gente acaba sendo subordinado dele. Ele que nos diz, pode ou não pode. É um oráculo absurdo. Que liderança é essa? Não há líder. Assim, qualquer um pode ser líder, aspas, porque todo mundo é gerente. A justiça, né? Pode prevalecer, porém é um preço muito alto para a genuína liderança, que acaba com ela. Ela é sufocada, extinta. Próxima. Correr o risco da ousadia gerencial costuma levar a sanções. Portanto, eu vou jogar no seguro, eu vou fazer o que está no gibi, os custos das incertezas e dos erros genuínos. Ou líderes são fracos ou fogem dos riscos gerenciais. Aquele cara é muito ousado. A gente estava falando de um deles agora hoje lá, né, na sua sala. A ousadia da liderança, que paga um preço. Próxima.
O excesso de controles, mesmo bem intencionados, conduz às instituições lobotomizadas, quer dizer, elas perdem a capacidade de pensar porque sofreram processo de lobotomia, ficaram bem imbecis. As organizações estão se imbecilizando. A gente precisa combater isto. Vocês são vítimas disso. O custo-malefício aqui já me referi. Próximo. E, finalmente, para terminar, nos 10 minutos aqui do professor Dalto, a organização é o reduto autoritário. A lei no Brasil já avançou muito. A lei já nos deu muitas garantias. Já se legislamos sobre tudo, como disse. Mas não basta ter uma lei. O que dá concretude à lei é o cotidiano na realidade. E não há atividade do cotidiano, na realidade, que não seja exercida por uma organização. Se a lei diz uma coisa, mas se a organização não cumpre essa coisa não existe. Compete a nós, profissionais de administração, dar concretude a esse ideário. Repetindo, é a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o portador de deficiência, é a organização que a mulher ganha menos que o homem, é na organização que as mulheres têm menos acesso, é na organização que os idosos não têm chance, é na organização que os inválidos não têm chance, que agora temos que falar que portadoras de necessidades especiais, que é o novo termo politicamente correto, não é isso? É preciso, e vocês vão trabalhar nessa linha. Pois não, professor? E nós aqui no Brasil agora estamos vivendo um pouquinho disso, via Venezuela. O professor está nos falando sobre a questão dos imigrantes e que está dando uma repercussão muito grande, polarizou muito a eleição agora na França, nos Estados Unidos também, né? E está polarizando no mundo inteiro, e que nós estamos vivendo isso, nos diz o professor, lembrando bem, na questão da Venezuela. No caso da França, a gente precisa entender o seguinte: imagine se nós tivermos uma eleição em 18, em que o PT, o PMDB e o PSDB não chegarem ao segundo turno de votação, ficarem os três fora de tudo, e aparecerem dois partidos completamente pequenos na frente. Isso pode acontecer em 2018. Foi o que aconteceu na França. O partido tradicional que vem de Gaulle, que manda na França há muitos anos, junto com o socialista, os dois ficaram fora de tudo. O partido que ganhou foi o partido do Macron, que era um partido que foi criado há um ano, né? Que, aliás, tem o nome dele, En Marche, quer dizer, Emmanuel Macron, né? Que é o nome dele. A questão de imigrantes, é evidente que a sociedade tem que abrigar isso. A sociedade desenvolvida. Mais do que isso. Essa sociedade desenvolvida precisa dessa mão de obra. E, no fundo, eles querem essa mão de obra. Precisam. Agora, evidentemente, que tem que dar condições, objetivamente, onde essas pessoas vivem, que possam desenvolver-se efetivamente no processo social. O Brasil tem que receber corretamente os venezuelanos, eu entendo. Isso é um valor político, isso é um valor moral, há pensamentos diferentes. Eu acho que o imigrante, a sociedade francesa é uma sociedade fundamentalmente afeita, quer dizer, receptiva aos imigrantes. A Europa foi construída também pelos imigrantes. Rejeitá-los agora é um absurdo. Acho que, efetivamente, essa senhora Marine Le Pen, que é basicamente contrária ao imigrante, veja bem, ela é associada a quem? Ao Putin, que seria visto como de esquerda. É engraçado essas coisas, né? Que faz com os imigrantes ucranianos as mesmas violências. Então, essa questão de imigrante é uma história que perpassa a história da humanidade, né? Os turcos, com a sua violência no começo do século XX, contra sociedades importantes que existiam lá e que brigam até hoje, estão continuando brigando, e o terrorismo turco é basicamente por isso. Então, acho que essa é uma questão que tem que ser encarada com humanidade, não com visão piegas, dando emprego. A sociedade precisa. A sociedade desenvolvida precisa dessa mão de obra. A verdade é que eles não querem essa mão de obra só, eles querem a mão de obra intelectual. A maior parte das academias americanas, dos centros de pesquisa, tem muito imigrante, né? Então, não sei objetivamente, professor, como é que posso lhe responder no fulcro da sua questão, mas se eu estivesse na França, não votaria nem no Hollande, eu pessoalmente, nem no
nem na Marine Le Pen. Eu votaria no Macron. Não é um candidato ideal, mas é um candidato que, neste momento, reflete uma visão de apoio ao mercado comum europeu e à unidade europeia. É preciso que a gente entenda que a Europa, que é os Estados Unidos da Europa, é uma sociedade, é uma região que teve guerra durante milhares de anos. Teve guerra na Europa de 100 anos. Guerra dos 30 anos. Guerra de 100. Imagina um país brigar com o outro durante 100 anos. Essa é a história da Europa. Quando uma sociedade consegue, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a região da França com a Alemanha, que eles chamam, né, a região do Condestado ali, aquilo ali eles brigaram a vida toda, uma hora a França toma, outra hora a Alemanha toma, a tal ponto, né, de violências inauditas. Se uma sociedade consegue se integrar e ter um desenvolvimento que a Europa tem, chegar até o ponto de ter uma moeda, é evidente que tem que se apoiar a União Europeia. A guerra acabou lá, na região da Europa. Isso é uma situação, você andar livremente nos países europeus sem ter nenhum tipo de barreira, é um avanço fundamental que o terrorismo, infelizmente, está atrapalhando. Mas o Macron representa esse tipo de compreensão do respeito à União Europeia. Não estou dizendo que ele seja o melhor político do mundo, não o conheço, não tenho nenhuma informação mais detalhada a não ser dessas coisas, mas a ideia que ele representa é de fortalecimento da unidade europeia, que é um avanço fundamental para o mundo ser efetivamente globalizado. A ideal do mundo é que nós não tivéssemos essas fronteiras geográficas tão absurdas, mas que tivéssemos valores de respeito ao ser humano globalizado como um todo. Ok? Alguma pergunta? Não sei se respondo, professor, mas acho que basicamente, acho que nós vamos viver isso. No caso da Venezuela, é preciso que se entenda, tinha um governante lá de esquerda, em Roraima, que estava botando os venezuelanos e os índios, primeiro os haitianos que chegaram lá, botava os haitianos dentro dos ônibus e entregava-os aqui em São Paulo. Isso é exatamente igual àquele secretário de saúde, de assistência social, que tem muito mendigo na rua, bota os mendigos no trem e manda para outra cidade. É como se fosse lixo. Isso não pode ser aceito. Acho que há uma responsabilidade do país de receber esses imigrantes, antes haitianos, hoje venezuelanos. Um país não pode ser uma das 10 maiores economias do mundo e não tratar essas questões com respeito. Porque a história do Brasil é uma história de imigrantes de todo lado. Imigrantes africanos pela violência, imigrantes europeus pela vinda de interesses deles aqui. Mas a sociedade brasileira é construída pela imigração. Por isso que a gente é uma miscigenação de culturas. É uma miscigenação de culturas. Agora, a gente discriminar essas pessoas que estão sofrendo por causa de uma ditadura sem quartel, que é o caso da Venezuela, aquilo é uma ditadura, evidentemente, né? É realmente o país deixar de cumprir o seu papel institucional. Temos que apoiar os venezuelanos como antes apoiamos mal os haitianos. E para isso o país tem que investir ali. Acho que a França tem sido muito beneficiada. Quem tem pego a maior carga de estrangeiros, imigrantes dos países da África e ali do Oriente Médio, que atravessam através ali do canal do Mediterrâneo, que vão para a cidade da Itália em Ventimiglia, são efetivamente a Itália, principalmente a Itália, que tem segurado uma trolha grande. E a Inglaterra tem sido preservado disso, e a França também, e a Alemanha. A Alemanha, eles recebem muito do norte da África. Então a Itália recebe muito, ali Ventimiglia, aquela região ficou muito, né? A França foi uma situação difícil no porto de Calais, na região de Calais, que é a passagem para o Canal da Mancha para chegar na Inglaterra, em que os imigrantes, querendo ir para a Inglaterra, foram para Calais e ocuparam ali Calais, né? Onde tem o túnel. E tem a passagem de barco e do túnel. Muitos morreram fazendo aquela travessia. Mas acho que o país que tem uma história de recepção a imigrantes tem que fazê-lo. Brasil também. Muito obrigado.
Atenção, só um minutinho, por favor, antes de ir embora. Primeiro, agradecer, né, a grande palestra do nosso eterno presidente, né, presidente obrigado. federal. Vocês estão reparando que isso aqui tudo foi gravado. Nós temos uma TV web, uma rádio web à disposição de vocês. Todo esse material vai estar disponível na nossa TV web, na nossa rádio web. Então, quem quiser rever, até para algum trabalho... e vai sair o certificado também, que vocês que preencheram aquele papelzinho, se quem não entregou, pode entregar lá para receber o certificado para validar a atividade complementar. Esse é o conselho que nós temos para oferecer para vocês. TV web, rádio web, universidade corporativa. Obrigado.